Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos novamente reunidos com a graça de Deus para mais um estudo no Evangelho segundo São Lucas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela sua paz, obrigada pela sua provisão e proteção. Oramos para que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração para a glória do seu nome. E é em seu nome que te pedimos, precioso Jesus. Amém. Queridos, hoje é o capítulo 8 e o capítulo 8 é bem extenso. Temos 56 versículos, todos eles maravilhosos. E eu gostaria de te convidar a ler junto comigo. Vamos lendo, comentando e extraindo algumas riquezas, algumas pérolas desse tesouro imenso, desse tesouro magnífico que é a palavra de Deus. Vamos juntos. Capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. A primeira perícope desse texto vai nos apresentar as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Vamos lá. Depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Interessante observar que antes Jesus foi sozinho, agora ele foi com os 12. Esse é o processo da formação dos discípulos. Você vai junto, né? O discipulador, ele vai junto com o discípulo, ele vai ensinando no caminho, no processo, na vida. Na vida se faz o discípulo. Jesus vai ensinando, eles vão observando Jesus, eles vão acompanhando Jesus, eles vão percebendo tudo o que acontece. Maravilhoso isso, né? É a melhor forma de se ensinar a liderar, liderando junto. Versículo 2. Assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. E agora o evangelista Lucas vai destacar algumas delas. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Ele foi bem detalhista nesse aspecto, né? Joana, esposa de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Interessantíssimo observar que são as mulheres que sustentam o ministério de Jesus. São elas que servem Jesus com seus bens. Muito interessante, principalmente nesse período da história, quando as mulheres elas não saíam para trabalhar. Isso significa que essas mulheres elas pertenciam a uma classe social melhor, os seus esposos tinham condições financeiras superiores, eles tinham recursos e eles deveriam dividir os recursos com elas. E elas então poderiam usar esses recursos da forma que elas decidissem e elas têm uma certa liberdade, dá para perceber. E elas usam para servir o ministério de Jesus. Uma delas nós sabemos que é esposa do procurador de Herodes, né? Então ela era uma mulher envolvida com a política e ela usava os recursos oriundos desse universo político para financiar a empreitada, o ministério de Jesus. Que coisa interessante perceber que os recursos dos romanos estão sendo invertidos para a propagação do reino de Deus através do ministério de Jesus, por conta da Joana, que é a esposa de Cusa, né, procurador de Herodes, e outras mulheres que o evangelista Lucas não nomeia, mas vai dizer que existem outras. Ele diz que são muitas, então ele coloca muitas outras. É impressionante isso, muitas mulheres. E nós podemos perceber que uma mulher influencia a outra, né? Isso é uma marca das mulheres, do ministério feminino. Então uma mulher influencia a outra e elas estão servindo Jesus com seus recursos. Que coisa bonita. Aí nós vamos ver uma parábola. Jesus vai contar uma parábola e o evangelista Lucas vai registrar, o evangelista Mateus e o evangelista Marcos também registram essa parábola. E se você tiver tempo, eu te convido a ler as 3 perícopes, as 3 versões dessa parábola e você vai perceber algumas diferenças em termos de detalhes. E é muito interessante observar essas diferenças, aproximar os textos e realizar aí o que a gente chama de um mergulho profundo, né? De um estudo mais acurado, de uma exegese do material, pesquisar essa beleza que é essa parábola do semeador. Nós vamos lê-la rapidamente e nós vemos que nesse material aqui o evangelista vai narrar a explicação que Jesus dá à parábola. Do versículo 4 até o 15, venha comigo. Uma grande multidão se reuniu e veio até ele, no caso Jesus.
gente de todas as cidades. E Jesus contou essa parábola. O semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedra e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: o que significa essa parábola? Então nós sabemos que Jesus estava andando com os discípulos, ele libera essa parábola linda, e os discípulos querem saber o significado. Então ele vai parar para explicar o significado aos discípulos. E é interessante observar isso, o conhecimento é para quem procura, né? Entender é para quem quer realmente entender e gasta tempo para isso. Então Jesus vai explicar para eles. Versículo 10. Jesus lhes respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. Continuando, então Jesus vai explicar a parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que a ouviram, e então vem o diabo e arrebata do seu coração a palavra, para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sobre a pedra são as que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e se desviam na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, riquezas e prazeres dessa vida e não amadureceram. E as que caíram em boa terra são os que de coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e frutificam com perseverança. Essa foi a explicação de Jesus, não cabe outra aqui, essa é a perfeita explicação dessa parábola. Amém? Continuemos. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E não há nada oculto que não venha a ser manifestado. E não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Olha o Senhor falando, que coisa linda. Cuidai, pois, de modo como ouvis, porque ao que tiver será dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa que tem lhe será tirado. Olha que interessante. Jesus está nos exortando aqui a ter cuidado, prestar atenção, porque nós podemos perder até aquilo que a gente pensa que tem. Tá certo? Vamos lá, versículo 19 ao 21, agora a perícope vai tratar da família de Jesus. Vieram até ele sua mãe e seus irmãos, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Mas ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse material também está registrado em Mateus, no capítulo 12, de 46 a 50, e também o evangelista Marcos registra, Marcos 3, de 31 a 35. Amém? E é muito interessante aproximar os três conteúdos e fazer aquele movimento lindo, né, que eu expliquei para vocês aqui, que é um estudo mais minucioso. Nós percebemos que Jesus destaca aqui para nós, e o evangelista deixa isso bem registrado, que para Jesus a família é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Muito interessante, aquele que ouve e a pratica é a família de Jesus. Versículo 22, a partir do 22 e até o 25, nós temos Jesus acalmando a tempestade. Vamos lá? Também vamos ter esse material em Marcos e também em Mateus. Certo dia ele entrou num barco com seus discípulos e lhes disse: passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago, de modo que eles corriam perigo. Por quê? Porque o barco estava sendo inundado. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus despertou e repreendeu o vento e a violência da água. Tudo se acalmou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé?
Cheios de temor e admiração, eles diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas repreende e eles lhes obedecem? Puxa, Jesus falando para o que nós chamamos das estruturas temporais, vento e tempestade, oceano, tudo obedece a sua voz, se prostra e se rende diante da sua soberania. E os discípulos viram isso. Gente, esse texto é maravilhoso. Tem tanta pregação bonita que você pode encontrar sobre esse material. A importância de descansar, a importância da fé. Porque Jesus disse, passemos para o outro lado. Quer dizer, se ele disse que eles iam passar, eles iam passar. Mas no meio do processo, eles ficaram com medo de não conseguir. Jesus estava dormindo. Jesus devia estar muito cansado para dormir numa tempestade, o barco quase inundando, imagina, né? Jesus dormindo. E eles acordam Jesus, Jesus trabalha, acalma, organiza tudo e depois os exorta, porque eles não tiveram fé. Uau! Eu não sei você, mas eu acho que eu também ia acordar Jesus aos gritos e salavangos aqui nessa circunstância. Mas interessante observar o amor de Jesus para com os discípulos, né? Primeiro ele resolve tudo, depois ele dá aquela exortada básica cheia de amor para ensinar para eles que ele está no controle de toda a história e eles não precisam ter medo. Vamos lá, continuando o endemoniado gadareno. Também temos esse registro nos outros evangelhos, Marcos e Mateus. Então navegaram em direção à região dos Gadarenos, do outro lado da Galileia. Logo que desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas vivia em sepulcros. Que situação de desumanidade, de degradação social no último estágio. Ele não se vestia, ele não morava em nenhuma casa e ele já estava morando aonde? Nos sepulcros, nos lugares mais imundos, mais assim, digamos, evitados naquela época. Quando viu a Jesus, ele se prostra diante dele, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. É interessante que aqui os demônios já estão se prostrando e pedindo a Jesus para não agir. Vocês observam a evolução? Lá no capítulo 4, o demônio está enfrentando Jesus e chamando Jesus para uma briga, no sentido de mostra de poder, tentando seduzir Jesus, certo? Aqui o demônio está se prostrando. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus o Pai nos manda fazer, os demônios vão se prostrar. Tá vendo? Batalha espiritual de alto nível. Evangelização, batalha espiritual de alto nível. Propagação do reino, um nível elevadíssimo de batalha espiritual. Certo? Aí o demônio se prostra e pede para Jesus parar. Mas Jesus não vai parar. Por quê? Porque nós não temos que submeter às ordens de Satanás. Temos que submeter às ordens de Deus, o Pai Celestial. Então, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Antes ele estava perguntando se tu és prova, agora ele já está declarando: tu és. Né? Então é Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus havia, olha, aí o evangelista vai detalhar, porque Jesus havia ordenado ao espírito mundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele, e embora procurassem mantê-lo preso em cadeias e grilhões, arrebentava tudo e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Aí Jesus vai fazer algo muito interessante. Jesus lhe pergunta: qual é o teu nome? E o demônio vai responder, presta atenção. Respondeu-lhe ele: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Rogaram-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Havia ali pastando, no monte, uma grande vara de porcos. Eles lhes rogaram que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a vara se atirou precipício abaixo para dentro do lago e
o que acontece? Se afogou. Os que cuidavam dos porcos, vendo que acontecera, fugiram e relataram o ocorrido na cidade e nos campos. Então, o povo saiu para ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e encontraram, olha aí, presta atenção. Foram até Jesus e encontraram um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Ficaram cheios de medo. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado fora salvo. Todo o povo da região de Gerazenos pediu que ele se retirasse, pois estavam com muito medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando pela cidade inteira tudo aquilo que Jesus lhe havia feito. Ai, que perícope lindo. Eu gostaria de parar só nela. Mas vamos tentar resumir aqui algumas riquezas desse material e depois a gente continua. Primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que Jesus vai redignificar a situação desse homem. Esse é um homem que morava nos sepulcros ou nos lugares desertos, completamente endemoniado. Ele não se vestia, ele não tinha uma vida social, uma vida familiar. Jesus repreende os demônios, certo? Repreende e o homem é liberto. Mas não é o fato do homem ser liberto que atrai a multidão de genezarenos para vir ao encontro de Jesus. Mas é o fato deles perderem os porcos. Eles perdem os porcos porque os demônios vão pedir para Jesus se eles podem ir para os porcos. E a pergunta que fica é: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios e deixou eles irem para os porcos? Muitas são as possíveis interpretações. Uma das que eu mais gosto, das várias que eu já li, é a possibilidade de Jesus ter deixado e ter permitido, porque, de acordo com a lei judaica, não era permitido criar porcos. Então havia o que nós podemos dizer assim, uma legalidade. Eles estavam em desobediência ao criar porcos. Então Jesus vai permitir que os demônios vão para os porcos e os porcos morrem, né, se atiram no abismo, para, de certa forma, confrontá-los naquilo que eles estavam fazendo, na prática deles. Certo? Vocês estão fazendo aquilo que a lei não permite. É uma possível explicação, não é a única, mas eu acho ela interessante. Então, por isso que eu estou citando. Também não vou dizer que é a mais correta, porque em teologia aí, a gente faz isso, a gente vai discutindo as possibilidades, apresentando os argumentos possíveis. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de destacar nesse material para nossa reflexão é que eles não ficam impressionados com o fato do homem estar bem. Para eles não é tão importante o fato desse homem ter recuperado a sua dignidade. Porque eles vêm e encontram um homem sentado, vestido, em seu perfeito juízo. Eles não estão nem aí. Eles querem que Jesus saia da cidade porque eles estão tendo um prejuízo econômico com Jesus. A questão aqui é comercial, o dinheiro vem em primeiro lugar. O negócio deles, né, que no caso aqui é criação de porcos, está em primeiro lugar. Você está mexendo com o nosso sistema econômico, vai embora, a gente não quer você aqui. É triste perceber isso, mas muitas pessoas não querem que Jesus entre na vida porque Jesus vai mexer com todas as suas estruturas. Vai mexer com o jeito que ele lida com o dinheiro, com o jeito que ele lida com a família, com o jeito que ele trata as questões sociais, organizacionais, financeiras, do jeito que ele trata as suas emoções, não é verdade? Então o que confronta muito nesse texto é o fato de que a recuperação desse ser humano não significou nada para esse povo. Eles não estão preocupados com ele. Eles nem estão felizes com o fato dele estar bem. Eles só querem que Jesus saia. E aí, esse ser humano que foi recuperado quer andar com Jesus. Claro, ele não é bem-vindo nem na cidade dele. Ninguém está nem aí para ele. Ele quer ir embora com Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus dá para ele uma grande missão. Volta para sua casa e fala do que eu fiz por você. Gente, essa é a missão mais difícil. Viver o evangelho no meio dos seus.
na sua casa, na sua família, no lugar onde você lida com rejeição, no lugar onde você lida com, muitas vezes, você é ignorado, né? O mineiro vai falar assim, não fede nem cheira. O lugar onde você está e ninguém nem toma conhecimento da sua presença, não faz diferença. É aí que Jesus quer que ele faça diferença, que ele anuncie, que ele testifique. E ele fica, ele obedece, ele volta. E aí o texto termina de uma forma linda dizendo que ele está anunciando para eles. Outra coisa interessante, Jesus não pôde ficar nessa cidade. Eles não queriam Jesus. Eles expulsaram Jesus, mas eles não expulsaram o morador da cidade. Eles não podiam fazer isso porque ele tinha legalidade de morar ali. Então ele podia testemunhar. Então ele se torna um evangelista, ele se torna aquele que vai fazer a extensão do ministério de Jesus, anunciando aquilo que Jesus fez por ele, o Deus Altíssimo fez por ele. Não é verdade? Bonito isso demais, não é? Mas tem muito mais coisa para você tirar aqui desse texto, hein? Essa é apenas uma pista para você. Vamos continuar. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa perícope, ela está muito bem explicada em algumas pregações do meu marido, que você encontra aí no nosso site, tá bom? No site da nossa igreja. Você pode procurar lá que você vai achar. Mas eu vou resumir ela aqui rapidamente para você, do versículo 40 ao 48. Quando Jesus regressou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos tudo que tinha, veio por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo cessou sua hemorragia. Jesus disse, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, as multidões te apertam e te comprimem. Mas Jesus insistiu, alguém tocou em mim porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou na presença de todo o povo, porque o havia tocado e como fora curada imediatamente. Então Jesus lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Gente, olha que interessante, aqui temos a filha de Jairo, que está com 12 anos e está muito doente na cama, quase morrendo, e essa mulher que está doente há 12 anos. Então, 12, muito interessante isso. Tem uma pregação lindíssima sobre esse número. Você pode pesquisar depois que você vai achar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui agora apenas um detalhe que eu acho muito interessante e que mostra esse olhar social, esse olhar de inserção social, de dignificação do indivíduo na vida e no ministério de Jesus, que eu acho belíssimo. É uma das características lindíssimas que o evangelista Lucas nos apresenta. Jesus para e diz, alguém me tocou. Gente, o povo tocava mesmo, o povo apertava, machucava Jesus. Às vezes Jesus tinha até que se esconder dentro de um barco e ir para o deserto para fugir da multidão. A multidão dava trabalho. Mas nesse momento Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não é porque ele ficou menos poderoso, ele perdeu o poder. Ele para porque ele quer dignificar essa mulher. Essa mulher tem 12 anos que ela sofre de hemorragia. Todo mundo sabia. E pela lei, ela não podia chegar nem perto das pessoas, quanto mais entrar no templo. Certo? O que Jesus faz? Jesus lhe dá voz diante da multidão. A multidão está ali e Jesus fala, alguém me tocou. E quando ela se apresenta e diz, fui eu que te toquei e eu fui curada, aí Jesus fala com ela, a sua fé te salvou? Quem é que escuta? O líder da sinagoga, o Jairo, que está lá esperando Jesus para ir curar a filha dele, certo? Porque ele estava lá, gente, ele tinha se prostrado diante de Jesus, pedindo para Jesus ir curar a filha dele. Jesus estava indo curar a filha dele. Então estava Jairo, os discípulos e a multidão. A primeira pessoa que escuta que essa mulher foi curada é o líder da sinagoga. Isso significa que ela agora pode ir ao templo. Ela pode entrar na sinagoga, porque o líder sabe que ela foi curada. E como a multidão também escutou e o líder também escutou, agora ela pode
andar livremente no meio das pessoas. Ela está novamente apta a fazer parte da sociedade. A cura de Jesus é completa. Ela não foi só física, ela foi emocional, ela foi social. Porque Jesus cura ela no seu corpo, Jesus cura ela na sua alma, porque ela se sentia rejeitada, agora ela foi aceita, inserida, e Jesus a cura socialmente. Né? Jesus a cura em todos os aspectos. Que belíssimo, né? Já estamos quase terminando. Você aguenta mais um pouquinho? Vamos lá, de 49 a 56, agora é a ressurreição da filha de Jairo. A cereja do bolo desse capítulo. Enquanto ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga dizendo: tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Ao chegar-se à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. O espírito dela voltou e imediatamente ela se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E assim termina esse capítulo maravilhoso. A cura, a ressurreição, a libertação, tudo isso está aqui dentro desse capítulo. Jesus é aquele que restaura a dignidade de um homem que está possesso por demônios e vive nos sepulcros. Jesus é aquele que restaura a dignidade de uma mulher que sofre de uma exclusão social, de uma exclusão em todos os aspectos, porque é isso que caía sobre uma mulher que sofresse de hemorragia. Ela não podia estar junto com as outras pessoas, ela não podia fazer parte da vida social, ela vivia um abandono, uma exclusão, uma quarentena perpétua, né? Então, a gente que está vivendo esse período de quarentena, que já é mais do que quarentena, esse período de separação por causa da pandemia, sabe o que significa não poder estar junto. Distância social, um negócio difícil. Imagina isso a vida inteira. É o que ela vivia por mais de 12 anos. Jesus restaura a dignidade dela, restaura a inserção social, restaura o corpo, a alma, o espírito. Jesus restaura o corpo, a alma e o espírito do homem que estava endemoniado. E Jesus restaura a vida dessa menina, dessa criança. Porque para Jesus, a morte não tem a última palavra. E sim a vida, porque ele é a vida e ele restaura a vida. E ele fala para dar de comer, né? Interessante. Por que será que ele manda dar de comer para a menina? Porque os espíritos não comem, certo? Então, para mostrar para eles, olha, não é um anjo dela, não é o espírito dela, é ela mesma que está restaurada. Dá comida para a menina. Deixa ela mostrar para todo mundo que eu tenho poder sobre a vida e a morte. Porque a vida restaurada é o maior testemunho. Amém? Nós podemos testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós essa semana. E eu te convido a fazer isso. Testemunhar. Deixa que o outro veja as maravilhas que Jesus fez por você. Viva a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus e para a glória dele. Um beijo no seu coração.